Roma é uma cidade mágica. Quem já assistiu ao filme A Princesa e o Plebeu, ou ao clássico La Dolce Vita, certamente já se imaginou banhando-se na Fontana di Trevi, correndo pela escadaria da Piazza di Espanha, ou passeando à noite pelo Coliseu. Ainda por cima, visitar Roma é visitar duas cidades, Roma e o Vaticano. E além disso, ainda há a cozinha italiana. Mi sbaglio. Não c'è a cucina italiana. Falar em cozinha italiana é como falar em cozinha brasileira. Existe a cozinha mineira, a cozinha baiana, a cozinha gaúcha. Na Itália é a mesma coisa. Existe a cozinha de cada região, do Lácio, da Campanha, da Toscana, da Puglia, do Vêneto. A cozinha romana é cheia de ingredientes e pratos exclusivos. Rigatoni ou bucatini alla matriciana, supplì al telefono. A pizza romana, mais crocante que a napolitana e geralmente vendida ao talho, como no premiadíssimo Bonti, eleito o melhor pizzaiolo da Itália pelo Guia Il Gambero Rosso. Hoje vamos aprender a fazer um desses pratos, spaghetti alla carbonara. Nós vamos precisar de um ingrediente muito pouco usado no Brasil, mas que é possível encontrar em casas especializadas, a guanciale, que é a bochecha do porco curada. Caso não encontre guanciale, você pode usar pancetta, que é feita da barriga do porco, um tipo de toucinho também curado e que é produzido no Brasil pela Cerati. Guanciale dá um resultado mais crocante, mas fica igualmente bom com a pancetta e os romanos usam pancetta quando não tem guanciale. Só não pode usar bacon. Guanciale e pancetta são curadas e não defumadas, e o resultado é completamente diferente. Além disso, os romanos preparam carbonara com o queijo local, o pecorino romano, feito com leite de ovelha e geralmente mais picante que o parmigiano. Mas se você não encontrar o pecorino, ele pode ser substituído pelo parmigiano. Antes de começarmos, 3 regras importantes sobre massas. Basicamente existem 2 tipos de massa, a pasta asciutta e a pasta fresca. A diferença entre elas não é que a pasta asciutta é seca e a pasta fresca é úmida, do tipo que se compra nas gôndolas refrigeradas dos supermercados. A diferença é que a pasta fresca leva ovos e é feita com farinha tênera, enquanto a pasta asciutta é empastada com água e usa farinha de grano duro. No caso, vamos usar espaguete, e geralmente os espaguetes industrializados são pasta asciutta. A segunda regra é sobre o queijo. Molhos apenas à base de azeite não levam queijo. Molhos à base de manteiga, ou de uma mistura de manteiga e azeite, ou ainda de azeite com pancetta e guanciale, levam queijo ralado, que deve ser misturado à massa e ao molho antes de servir, e não salpicado por cima. Você pode até salpicar o prato com queijo ralado quando estiver pronto, mas o fundamental é misturar um pouco quando estiver agregando o molho. A terceira regra é sobre cozimento. Para cada 100 gramas de massa, 1 litro de água. Para 500 gramas, pode usar um pouco menos, 4 litros de água. Quando a água estiver fervendo em um caldeirão grande, porque é preciso ter espaço para a massa se mexer dentro da água em ebulição. Quando a água estiver fervendo, você vai acrescentar uma colher de sopa de sal. Não coloque antes, porque senão a água demora muito a ferver. Nunca coloque óleo na água, não é necessário, a não ser que você esteja preparando massas recheadas, como ravioli ou capelletti. Mexa sempre e respeite o tempo indicado pelo fabricante. Geralmente se calcula 125 gramas de massa por pessoa. Para 4 pessoas, um pacote de 500 gramas é o ideal. Você vai precisar de 500 gramas de espaguete, 30 gramas de manteiga. A gente sempre usa manteiga sem sal nas receitas, a não ser que a receita peça o contrário. 30 gramas de manteiga são mais ou menos uma fatia tirada do tablete da largura de um polegar.
125 gramas de guanciale ou pancetta cortada em tirinhas. Se você usar guanciale, lembre-se de tirar a pele antes. 30 ml de azeite, são mais ou menos 2 colheres de sopa de azeite. 90 ml de vinho branco. 4 gemas cruas separadas das claras. 4 colheres de sopa de queijo pecorino ralado na hora. Pode usar o parmigiano também. 1 colher de sopa de salsa fresca picada na ponta da faca, bem miudinho. Sal e pimenta do reino moída na hora, o quanto for suficiente. Geralmente eu uso uma pitada grande de sal por pessoa. Como vamos preparar para 4 pessoas, vou usar 4 pitadas. 4 litros de água. Coloque a água para ferver em um caldeirão grande. Enquanto ela não atinge o ponto de ebulição, vamos começar a preparar o molho. Aqueça uma panela de fundo grosso. E quando ela estiver aquecida, acrescente a manteiga, o azeite e a guanciale. Nós vamos fritar até ficar bem crocante. Enquanto ela está fritando, vamos preparar a mistura de gemas. Coloque as gemas em uma vasilha grande. Sal. Mexa. Acrescente o queijo ralado na hora. Misture 1 colher de sopa de água a temperatura ambiente. Coloque pimenta do reino moída na hora. Isso é muito importante. Sempre que eu falo em pimenta do reino, aqui nas receitas, eu estou pressupondo que você está moendo ela na hora, porque é completamente diferente a pimenta do reino moída na hora e a pimenta de saquinho. E acrescente a salsinha. Separe a guanciale do óleo quando ela estiver bem crocante. Deixe ela reservada para ser misturada ao final no prato. Acrescente o vinho à panela e deixe reduzir pela metade. O que a gente quer é deglaçar a panela, para que os resíduos se soltem e se misturem ao molho. São esses resíduos e a pimenta do reino que vão dar nome ao prato. Fica parecendo que a massa foi salpicada de carvão. Carbone em italiano, carbonara. Desligue o fogo e reserve o óleo. Quando a água estiver fervendo, acrescente 1 colher de sopa de sal e depois a massa. Mexa de vez em quando e cozinhe pelo tempo indicado pelo fabricante. Agora, um truque. Antes de escorrer a massa, você vai separar 1 xícara, mais ou menos 250 ml, da água do cozimento, já no final do cozimento, na hora em que for escorrer a massa. Coloque numa pia uma travessa na qual você vai servir a massa e por cima dela o escorredor de massa. Esse truque ajuda a aquecer a travessa, porque a massa tem que ser servida numa travessa bem quente. Escorra a massa. Nada de colocar água fria nela depois, viu? Ela vai direto do escorredor para a mistura de ovos. Agora misture bem a massa aos ovos. Enquanto estiver misturando, você vai misturar 2 conchas pequenas da água do cozimento ainda quente. Esse é o truque para o molho ficar cremoso sem colocar creme de leite, que seria uma heresia. Isso é fundamental para o molho ficar cremoso. Se achar que o molho não está cremoso o suficiente, coloque mais dessa água do cozimento.
Não vai ficar aguado porque essa água contém glúten do cozimento da massa. E esse é o truque. Misture a massa com os ovos ao azeite ainda quente. Acrescente mais água do cozimento se precisar. Por fim, acrescente a guanciale. Está pronta a nossa massa. Quanto mais rápido você servir, mais cremoso vai estar o molho. Na minha opinião, o vinho para acompanhar o carbonara deve ser branco, mas não precisa ser um vinho caro. Um orvieto italiano ou um sul-americano ou brasileiro de chardonnay, principalmente se tiver pouca madeira, é o ideal. E lembre-se do que diz a mama e a nona: La pasta n'aspetta nessuno. A pasta não espera por ninguém. Ficou pronta, serviu, comeu imediatamente. Porto in Inghilterra i tuoi tramonti, porto a Londra Trinità dei Monti, porto nel mio cuore i giuramenti e gli